Livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Nós vamos ler do 35 ao 40, ao 41. Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Vocês estão ruins demais. Deixaram eu cantando sozinho, só eu e a irmã Miriam, tá vendo? Tá vendo, irmã Miriam? Livro de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Você que trouxe Bíblia, está no celular, abra aí comigo e vamos fazer a leitura. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem veio para o culto, diga glória a Deus. Quem está triste, diga amém. Estão ligados aí, ó. Muito bem. Marcos 4, 35. Senhor, que o WhatsApp não tire a atenção de ninguém, que o Instagram não tire a atenção de ninguém. Senhor, amarra esses demônios, Senhor. Amarra, Senhor. Amarra lá no fundo da igreja, inclusive, Senhor. Amém? Marcos capítulo de número 4, verso 35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, Jesus lhes disse: vamos para o outro lado. Então, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Havia outros barcos junto com ele. Ocorreu um forte vendaval e ondas se arremessavam contra o barco, a ponto de ele quase naufragar. Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram atemorizados: mestre, não se importa que sejamos mortos? Ele então se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas: aquietam-se, acalmem-se. E o vento se aquietou e houve calmaria total. Diga assim: calmaria total. Não, você não está no culto não, diga mais forte: calmaria total. É bom que vocês estão vibrando de agora. Quando a igreja ficar cheia, vocês já estão acostumados. E ele lhes disse: por que vocês estão com medo? Nem mesmo agora têm confiança? Entretanto, eles estavam apavorados, olha só, e perguntavam uns aos outros: quem é este que tem o poder até sobre o vento e as ondas para lhe obedecerem? Eu vou ler esse mesmo texto, você não precisa ler não, mas eu vou ler. Ele está lá também em Mateus. Eu vou ler só para você pegar algumas referências junto comigo, da mesma circunstância, sobre óticas diferentes. Mateus capítulo de número 8, verso de número 24, diz assim, irmãos. Vou ler do 23. Ele entrou no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade levantou-se no lago, de forma que as ondas passavam impetuosamente sobre o barco. No entanto, Jesus estava dormindo. Então foram acordá-lo dizendo: Senhor, socorre-nos, vamos morrer. Ele lhes disse: por que vocês estão atemorizados e com medo? Que pouca fé vocês têm? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas, e houve uma calmaria repentina. Os homens ficaram perplexos, porém perguntavam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse texto é maravilhoso, porque é uma história que todos nós já conhecemos, sim ou não? Mas pouco colocamos em prática. E eu penso comigo que todas as vezes que Deus coloca um mesmo texto na nossa vida, num culto, num devocional, num momento de família, para reprisarmos aquilo que teoricamente nós já conhecemos, é porque provavelmente não estamos cumprindo aquilo que de fato achamos que conhecemos. Ser crente quando tudo está bem e adorar a Deus quando tudo vai bem, talvez, eu ainda vou colocar um talvez, seja relativamente fácil. As coisas quando funcionam, quando elas entram em ordem, talvez seja um pouquinho mais fácil servir ao Senhor. Mas a nossa fé, ela é provada não na calmaria, a nossa fé ela é provada justamente no meio do caos. É no meio do caos que o Senhor estica a corda para que a gente possa crer no poder dEle.
Ora, esse texto que nós lemos, ele fala de pelo menos 10 milagres diretos de Jesus, que estão registrados entre o capítulo 8 e o capítulo 9. Então, em 2 capítulos, nós estamos falando aqui de pelo menos 10 milagres de Cristo Jesus, operando em sequência, operando na caminhada. A predileção do que nós lemos em Mateus, por exemplo, é um arranjo sistemático que aparece, inclusive, esses milagres em grupos. E esses milagres que eu vou citar aqui, eles aparecem em grupos e ele tem uma explicação. Primeiramente, ele apresenta os 3 primeiros milagres. Em Mateus capítulo de número 8, do verso 1 a 4, ele cita a cura de um leproso. No capítulo 8, verso 5 ao 13, ele fala de um paralítico. Veja, ele começa com a cura de um leproso, depois a cura de um paralítico, e no verso 14 de Mateus 8, 14 ao 17, ele vai falar sobre a cura da sogra de Pedro. Deus também cura a sogra, amém? Eu escutei um amém mais forte aí. Esses milagres são seguidos por temáticas de Cristo e por uma breve história de ensino entre eles. Em seguida vem mais 3 milagres: a transformação de uma tempestade, de uma grande tempestade. Diga comigo assim: grande tempestade. Isso aí não é nem tempestade, você nem falou assim: grande tempestade. Obrigado, seu Roberto. Eu vou dividir a oferta no final com o senhor. Glória a Deus e aleluia. Eita, não vai dar, que eu sou pastor da igreja, não tem oferta. Não deu certo. Logo após esses 3 primeiros milagres, leproso, paralítico e a sogra de Pedro, ele dá uma orientada nos seus discípulos e segue para mais 3 milagres, que é justamente nesse ponto que eu quero tratar com os irmãos, sobre a transformação de uma grande tempestade em bonança. Na sequência, quando ele termina de sair da tempestade, ele se encontra pelo menos com 2 endemoniados, e depois de libertar os endemoniados, ele ainda encontra um outro paralítico no capítulo 9, versículo 1. Jesus vem de uma sequência de milagres. Diga comigo assim: sequência de milagres. Daqui a pouco você vai entender. O terceiro e último ponto da ideia que eu quero trazer com os irmãos é que dentro da tempestade, dentro do caos, ele está fazendo uma sequência de milagres. Ele começa lá curando, como eu disse aos irmãos, um leproso, curando um paralítico, curando a sogra de um dos seus discípulos, e ele parte para um barquinho, e no meio do caminho, esse barquinho, ele é cometido de uma tempestade. O que eu quero dizer com isso? Porque quando o Senhor resolve te abençoar e fazer milagres, nem a tempestade tem o poder de impedir Jesus de chegar aonde você precisa. Eu vou repetir melhor, eu vou dizer melhor. Quando o Senhor começa a operar na sua vida, nem a tempestade do inferno, nem a tempestade dos demônios, nem os teus vizinhos, ninguém tem o poder de paralisar aquilo que Deus começou a realizar na sua vida. A gente chega no terceiro e último bloco de milagres, é a cura de uma mulher com hemorragia, filha de Jairo, que é mencionada juntas, 2 cegos e a cura do endemoniado. Então ele encerra um ciclo de 10 milagres na sequência. Hoje você vai começar a viver o seu primeiro milagre de uma sequência durante esse ano. Obrigado pelo seu glória a Deus animado. Eu vou repetir: hoje você começa a viver um milagre do Senhor na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu casamento, no seu negócio, no seu trabalho, na sua caminhada, no seu emocional. Eu vou repetir para você entender: hoje começam os milagres do Senhor na sua vida, e um após o outro sobre este ano, porque estamos vivendo sobre o favor de Deus, e os milagres eles vão acontecer. Mas para que os milagres possam acontecer, você tem que entender uma coisa, irmão: é necessário crer mesmo em meio à tempestade. Mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando as circunstâncias dizem que não. Mesmo quando o ambiente diz que não, você precisa continuar crendo. Mesmo quando o ambiente parece que não vai dar certo. Mesmo quando tudo diz assim, vai dar errado. A palavra final não é de quem está dizendo vai dar errado. A palavra final parte daquele que faz os milagres acontecerem. Às vezes em nossas vidas pensamos em desistir, sim ou não? Vocês estão na igreja, sim ou não? Vocês estão no culto, sim ou não? Muitas das vezes a gente pensa em desistir dos nossos sonhos. Muitas das vezes a gente pensa em desistir do nosso casamento.
De vez em quando eu penso em jogar minha esposa do quinto andar. Mas lembro que eu preciso entregar ela na eternidade. Então eu falo assim, a vontade vem, mas eu não posso fazer. Porque ela é a razão da minha vida. Eu não posso viver sem ela. Mas às vezes a gente pensa em desistir do ministério. A gente está tão cansado de apanhar do ministério, pastora Célia, que a gente chega assim e fala assim, eu só quero chegar na igreja, sentar e cultuar e ir embora, não quero fazer mais nada. Não dá, irmão. Não tem como. Não é possível. Esse é o vizinho, fique tranquilo. O vizinho, ele está digitando na bomba dele lá do outro lado. É porque a gente não falou que as paredes iam cair? Pronto, ele já está botando a dinamite aí, vai explodir esse negócio aí. Quantas vezes a gente pensa em desistir dos nossos sonhos? Casamento, ministério, projeto. Olha para mim, quantas vezes você projetou? E aí eu quero pegar os irmãos, final do ano passado para esse ano. Quantos irmãos não fizeram uma listinha do que vão viver esse ano? E a gente já está chegando em março e você já está desesperado porque nada aconteceu. Quantas vezes a gente não quer desistir das coisas? Mas as tempestades da vida, elas acontecem sobre alguns aspectos. Primeiro, as tempestades acontecem para nos orientar. As tempestades acontecem para nos ensinar. A tempestade, ela é pedagógica. A tempestade abate o orgulhoso. A tempestade nos coloca com o pé no chão de novo. A tempestade nos mostra que Deus, Ele é Deus e que nós não estamos no controle de absolutamente nada. A gente tem uma falsa sensação de que estamos no controle, mas não estamos no controle de absolutamente nada. Então a tempestade vem para mostrar. A tempestade vem para nos revelar pelo menos uma coisa importantíssima que eu quero que vocês entendam hoje. As tempestades vêm para nos ensinar, para nos orientar, porque ela é pedagógica, mas ela também vem para dizer que toda tempestade tem seu início, tem seu meio e tem seu fim. Você não pegou não, que você não é vibrante não. As tempestades acontecem na nossa vida, mas elas mostram que Deus está no controle apesar de eu não estar. Elas me mostram que eu preciso ter meu pé no chão quando eu imagino que eu sou alguma coisa, mas ela também me mostra que toda tempestade revela a calmaria depois dela. A calmaria vai chegar na sua história. A calmaria vai chegar. Eu já tinha levantado até as duas mãos, irmãos. A calmaria vai chegar na sua casa, vai chegar na sua empresa, vai chegar na sua família, vai chegar por onde você passa. A calmaria de Deus vai chegar. Pastor, estou vivendo uma tempestade. Fica tranquilo, porque toda tempestade, ela acaba. Deixa eu fazer um pouco da exegese com você. Abra sua Bíblia. Não feche sua Bíblia, senão eu penso que você não quer estudar a Bíblia hoje. Verso 1, ele entrou no barco. Ele entrou no barco. Irmão, todos nós aqui temos um barquinho. Todos nós temos um barquinho. E o texto está dizendo aí, e ele entrou no barco. Eu vou ler. Ele entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Ó. Quem está entrando no seu barquinho, irmão? Quem é que você está deixando entrar no barco da sua família? Quem é que você está deixando entrar no barco do teu coração? Irmãos, o texto está bem claro. E ele entrou no barco. Primeira pergunta que eu quero fazer para você: seu barco está disponível hoje para Jesus entrar nele? Porque o seu barco está disponível para o vizinho, está disponível para o amigo, está disponível para a empresa, está disponível para a sociedade, está disponível para o pastor, está disponível para o irmão, está disponível para a irmã, está disponível para o Satanás. A minha pergunta é: ela está disponível para Deus hoje? Seu barco está disponível para o Senhor hoje? Então, se o seu barco está disponível para o Senhor, mesmo em meio à tempestade, ela vai se acalmar para a glória de Deus. Ele entrou no barco dos seus discípulos, e o que Jesus foi fazer, irmão? Foi dormir. Fala para quem está do seu lado: tem coisa que a gente resolve no tapa. Fala para quem está do seu lado, fala assim: tem coisa que a gente resolve no tapa. Fala assim: tem coisa que a gente resolve na oração. Fala assim: tem coisa que a gente resolve vigiando. Fala para quem está do seu lado: vigia, crente. Fala: vigia, irmão. Fala: mas tem coisa. Fala para ele: mas tem coisa que a gente resolve descansando.
Pastor, eu não estou conseguindo dormir, é tanto problema, é tanto problema. Eu profetizo, meu irmão, hoje você vai chegar em casa, vai deitar no travesseiro e vai dormir o sono do justo. Deus está operando um milagre enquanto você dorme. Enquanto você está roncando, Deus está operando na eternidade em seu favor. Fala assim, sai! Ansiedade. Fazer curso de libertação aqui na sexta-feira. Fazer a fila aqui da libertação, irmão. Vou trazer o óleo ungido na sexta e vou fazer uma fila aqui, ó, a fila de Israel. Sai! Ansiedade. Quem é que está entrando no seu barco, irmão? Porque se é a depressão, ela vai ter que sair hoje. Se é a ansiedade, ela vai ter que sair hoje. Se é a fofoca, vai ter que sair. Se é a mentira, vai ter que sair. Não sei quem é que está entrando no seu barco, mas se você permitir Jesus entrar no seu barco hoje, haverá descanso mesmo em meio à tempestade. Eu vou dizer de novo, se você permitir que Jesus entre na sua casa, no seu negócio, na sua faculdade, na sua escola, se você permitir que o Senhor entre no seu problema hoje, Gomes, vai dormir tranquilo, vai dormir em paz, que amanhã o sol da justiça vai raiar. Mas quem é que precisa entrar no barco? Jesus. Porque quando ele entra no barco, irmão, o fato é que ele foi fazer o quê? Descansar. Fala para quem está do seu lado, descansa. Fala assim para ele, para de ficar rolando Instagram a noite inteira. Fala, para de ficar angustiado com aquilo que ainda não chegou. Fala para quem está do seu lado, fala assim, desiste de resolver com a tua força. Fala, desiste de resolver com a tua força. Pastor, mas eu estou com problema financeiro. Desiste de resolver com a tua força. Nós estamos vivendo sob o favor de Deus. Nem tudo é o seu esforço. Irmão, vocês não têm ideia. Deus está dando carro para o povo. Deus, eu não vou falar o restante não. Não vou falar não. Não quero quebrar o clima. Irmão, Deus está dando porta aberta para o povo. Uma irmã chegou aqui na igreja, apontou o dedo para a esposa de um irmão, não sei se era esposa, se era o irmão mesmo, eu não estou lembrado bem, mas ela falou assim, você vai trabalhar em tal lugar. Eu falei, misericórdia, eu quero estar, aponta para mim também, eu estou aqui, me acha no meio, irmão, Senhor, eu preciso de uma bateria. Deus fala, não seja por isso, toma a bateria. Senhor, eu preciso de um teclado. Aí, não seja por isso o teclado. Senhor, eu preciso de um grupo de pagode. Aí Jesus mandou o grupo de pagode. Como é o nome do grupo de pagode? Tem tudo para dar certo. E está dando certo, irmão. E está dando certo, irmão. O Senhor, Ele supre as nossas necessidades enquanto você descansa. Enquanto você descansa. Eu já tinha levantado as duas mãos. Se você aprender a descansar, porque Ele está no seu barco, você vai ver que você vai dormir bem. E amanhã Ele já preparou a vitória para mim e para você, meu irmão. Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, enquanto Ele descansa, o que é que você está fazendo? Sabe por que algumas coisas não acontecem na nossa vida? Porque você quer dar uma de Deus. Você chega aqui na hora da oração e diz assim, Senhor, me ajuda, Senhor, está nas tuas mãos. Quando você sai do culto, meu Deus, amanhã eu tenho que resolver. Ou você deixa Deus resolver, ou você resolve, miserável. O problema é a nossa impaciência na resolução do Senhor. Eu estou dizendo isso porque às vezes, não raras às vezes, mas muitas delas às vezes, eu oro dizendo assim, Senhor, não quero te ensinar a trabalhar não, mas o Senhor sabe que o Senhor está atrasado, né? Não ora assim não, porque eu sou diferente. Se Deus me fulminar, já foi, mas está tudo certo. Eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu sei que o Senhor está fora do tempo, mas quem tá dentro do tempo sou eu, quem está sofrendo sou eu. Não sei se o Senhor sabe, mas eu estou sofrendo porque o Senhor não disse se é para ir para a esquerda, para a direita, para trás. Não é possível que o Senhor só não consiga me dizer para onde é que é para eu ir. Eu só preciso disso. Deus está dizendo assim, se eu estou descansando, você tem que fazer o quê? Se eu estou descansando, você precisa fazer o quê? Está trabalhando, está se esgoelando, está se descabelando, com o cabelo branco igual a mulher mais santa dessa. Não. Enquanto Deus está descansando no barco, pode vir a onda que tiver, pode vir o reboliço que tiver, eu vou estar descansando na presença de Deus. Pastor, mas não tem base bíblica não, então você não leu o Salmo 91. O que diz Salmo 91, irmãos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você não lê Bíblia?
Porque quando você lê Bíblia, você mesmo é meio ao caos. Eu vou dizer assim, eu estou andando no meio do caos, mas eu estou andando debaixo da mão do Onipotente. Você não leu a história de Daniel? Daniel foi lançado na onde, irmão? Na cova dos leões. O que foi que aconteceu pela manhã? Pela manhã o rei chegou lá e falou: Daniel, poderá o teu Deus ter te salvado das garras dos leões? Qual é a resposta de Daniel dentro da cova dos leões? Ó rei, o meu Deus vive eternamente, e Ele enviou um anjo e me livrou das garras dos leões. Deus ainda é o mesmo. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Eu já estou nessa segunda coisa e quero avançar. Deixa eu avançar, Senhor. Segunda coisa que eu aprendo com o texto, olha o texto. E os seus discípulos você está seguindo quem, irmão? Tem muito lobo aí vestido de ovelha e tu está seguindo ovelha pensando que é ovelha. E às vezes é o quê? Lobo. Você tem que seguir quem, irmãos? Quem que nós estamos seguindo? As irmãs estão seguindo quem? A moda? Tira uma selfie com biquíni. Aquele biquíni que só tapa o que tem que tapar. Aí bota na legenda: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, irmão, se eu pegar aqui irmãs da igreja assim, eu vou lá no comentário: está faltando pano. Não, pastor, mas agora no verão nós estamos em Maceió, todo mundo tem que usar esse biquíni. Todo mundo, vírgula, minha esposa não. Se eu pegar a irmã daqui da igreja postando foto no Instagram de biquíni, só tampando realmente o necessário, ainda bota a gente: Senhor, meu pastor, não me faltará. Não, está faltando pano. Quem é que você está seguindo? A moda? Não, pastor, porque a moda dita as regras. Da onde? Da minha casa, não. Ah, eu estou seguindo os incrédulos. Salmo de número 1 diz o quê? Vamos ler. Abre aí, Salmo de número 1. Salmo de número 1, não estava nem no que eu tinha planejado, mas vamos embora. Salmo de número 1 diz o que, irmãos? Vou ler para você, que não trouxe Bíblia, mas eu vou ler. É porque são 150, calma que tem muita folha ainda. Vamos lá, Salmo. Bem-aventurado, você está seguindo quem? Os discípulos seguiam quem? Jesus. Você está seguindo quem? Os incrédulos? Espia só. Bem-aventurados são os que rejeitam o conselho dos ímpios e não ficam no caminho, ou em outras traduções, e não seguem o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante a sua alegria está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quem segue a Jesus, irmão, não fica olhando horóscopo pela manhã. Quem segue Jesus não fica olhando Globo.com, o UOL, para saber o que está acontecendo. Quem segue a Jesus, irmão, abre a palavra dele, lê a palavra dele e faz aquilo que Paulo nos ensinou: eu não ando pelo que vejo, mas ando pelo que eu creio. Aí chega no final do dia: ai, pastor, mas está tão difícil as coisas. Você leu a Bíblia? Não. Reverendo Billy Graham dizia em vida que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã pela manhã. Quem é que você está seguindo? Incrédulos? Quem é que você está seguindo? Tendência. Aí os irmãos vão para o TikTok fazer dancinha, porque é o quê? Tendência. Ah, tendência dos infernos. Os irmãos seguindo a modernidade. Por que não, pastor? Nós temos que estar na modernidade. Temos que estar na modernidade, irmão, mas sem negligenciar o princípio de estar com Cristo. Ah, mas então vocês vão voltar a ser quadrado. Melhor ir para o céu quadrado do que ir para o inferno redondo. Princípio. Pastor, mas agora é cultura. Entrou o Zé na dança, a Maria rodou. Que vai para o inferno com esse negócio, irmão. Cultura. Cultura do quê? Do Satanás? Ó, com cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. É simples, irmão. E quando você canta um negócio bíblico, a presença dele se manifesta. Na macumba, quando toca um tambor para invocar os demônios, quem é que vem? Vem o Espírito Santo? Não, vem os demônios. Na igreja nós invocamos o santo nome do Senhor. Quem é que vem nos visitar? A presença do Espírito Santo de Deus, irmão. 3.
fazendo exegese, eu estou só na introdução. Como eu sou pastor, vou até meia-noite, então vamos lá. 3, de repente sobreveio sobre eles uma violenta tempestade que se levantou contra eles. Você já refletiu sobre isso? Quer atravessar de barquinho, tirar selfie na lancha, mas não quer que o problema aconteça? Quer a vitória, mas não quer o barco balançando? Fala para quem está do seu lado, o barco vai balançar, irmão. Fala assim para ele, e isso é bom. Alguém pode dizer assim, mas como é que isso é bom, pastor? Pelo amor de Deus, eu estou quase morrendo já. Morre não, Senhor, nem que ele te jogue dentro do ventre do peixe, mas você não morre. Você não morre. Olha o texto, exegese básica, linear. De repente, uma violenta tempestade levantou-se no lago. Irmão, quando seguimos o caminho correto, é inevitável as tempestades da vida se levantarem contra nós. Irmão, vou te falar uma coisa, se na sua vida não tem luta, de duas uma, ou você já venceu o diabo, a gente não sabe, ou você está andando com o diabo. Por isso que as fotos saem tudo trêmula. Você fica tirando foto e rindo. Irmão, já percebeu quando você está fazendo tudo certinho, parece que o seu caminho está dando tudo errado? Já percebeu isso? Fica feliz, irmão. Isso é sinal que Jesus está no barco, te orientando, te guiando e dizendo assim, vai dar certo, apesar do caos, vai dar certo, apesar do fogo pegando lá, é o fogo do Espírito Santo, vai dar certo, apesar das discussões, vai dar certo, a gente tem que crer. Fala para quem está falando, tenha fé, irmão. Irmão, parecia tudo bem. Jesus entra no barquinho e diz para os discípulos, pelo menos 12 estavam com ele naquele momento, fora os barquinhos dos agregados. Porque às vezes, irmãos, a luta vem para você, mas atinge até quem está do seu lado. Por quê? Porque se você crescer, você não pegou não, que você não é vibrante não. Você não é vibrante não. Eu estou dando suor hoje para pregar para você não pegou não. Irmão, tem luta que a gente passa, que quem está perto da gente passa junto. Por tabela. Eu falei para o Luiz esses dias, o pastor está passando as lutas, né? Aí ele falou, pastor, eu estou junto com o senhor, né? Eu falei, se lascou. Porque acaba por tabela também. A Bíblia vai nos dizer nesse verso que Jesus entrou no barco e diz assim, atravessamos o lago. E junto com o barco onde Jesus estava com os discípulos, também tinha outros barquinhos em volta. Ou seja, se a tempestade pegou o barco onde Jesus estava, também pegou os outros barcos. Fala para quem está do seu lado assim, irmão, se prepara. Porque a luta vem. E às vezes você não tem nada a ver com a história. Mas fala para ele assim, vibrante, fala assim, porém, quando a calmaria chegar para mim. Irmão, se eu estivesse pregando isso na assembleia, os irmãos já estavam dando, era rodopio, irmão. Irmão, quando a calmaria chegar para você, ela vai alcançar a sua família, vai alcançar o seu trabalho. Você vai chegar no trabalho, aquele gerente endemoniado, e você vai chegar lá, a presença de Deus vai tocar nele também. Quando você chegar lá no seu vizinho, que botava o Wesley Safadão para tocar, quando a calmaria chegar na sua casa, vai alcançar os teus vizinhos também. Quem pode dar um glória a Deus aqui, irmão? Parecia que estava tudo bem. Jesus estava no barco, indo na direção correta, na orientação correta. E os discípulos eram, na sua maioria, pescadores experientes que conheciam cada buraco daquele lago. Está tudo bem, Jesus está no barco. Está tudo bem, Ele deu a ordem para ir. Está tudo bem, Ele está com a gente. E quando parece que não, do nada, de repente. Os irmãos da Assembleia, os meus irmãos da Assembleia gostam de falar o de repente de Deus. Às vezes o de repente de Deus é uma tempestade, irmão. Aleluia não, glória, misericórdia. Parecia que estava tudo bem. De repente veio uma tempestade. Para fazer eles fazerem o quê? Parar. Vou mexer muito com vocês hoje. Eu vou até meia-noite, então vou mexer muito. Diz para quem está do seu lado. O pastor Oliveira não está aqui, ele não gosta disso, mas eu insisto. Fala assim, não desiste, irmão. A tempestade na sua vida. Vocês não são crente não, vou dar uma de André Valadão. Vocês não são crente não. Fala para quem está do seu lado, a tempestade na sua vida, ela tem prazo de validade, porque Jesus está no seu barco. Jesus está no seu barco? Jesus está no seu barco?
Jesus está no seu barco? Então no meio do caos, Jesus está lá e Ele vai se levantar, irmão, para te ajudar, para a glória de Deus. Parecia que tudo ia bem até que a tempestade pegou os meninos lá no meio do mar. Eu não sei vocês, eu estava dizendo para minha esposa e para o Luiz esses dias. Eu estou assim, irmão. Eu saio de uma luta, penso assim, vou passar pelo menos uns 3 dias em paz. Irmão, aí eu dando mais um passo. Senhor. Saio daqui no domingo, culto uma bênção, chego em casa assim, ufa, amanhã vai ser bênção. Segunda-feira, 5 da manhã, cadê você? O sangue de Jesus tem poder. Posso nem dormir em paz mais. Aí começa tudo de novo. Aí essa semana eu falei, não, Senhor, peraí. Está escrito só uma tempestade, não está escrito a viagem toda de tempestade, não. Essa tempestade vai ter que parar. Presta atenção, eles eram pescadores profissionais. Eles sabiam o que eles poderiam enfrentar quando atravessassem o lago para onde eles estavam indo, sim ou não? Sabiam. Irmãos, o mais interessante é que como eles acreditaram que poderiam morrer sendo eles profissionais. Irmãos, a pergunta que eu quero trazer para vocês é como é que eles acreditaram que poderiam morrer. Eles poderiam afirmar que a tempestade era tão assustadora a ponto de morrer se eles conheciam todo aquele lago. O texto vai nos dizer que eles ficaram desesperados. Um pescador está acostumado com tempestade, irmão. Mas foi tão forte, esta tempestade foi tão forte, que eles ficaram com medo de morrer. Deus vai nos tirar. Nos tirar não, vai tirar vocês, eu estou fora disso. Deus vai te tirar da zona de conforto, do que você acha que sabe, para manifestar o que Ele quer. Você está dando glória a Deus e aleluia, mas na hora do vamos ver, irmão, você vai ver que o negócio não é tão assim não. Eles sabiam porque eles já estavam acostumados com aquele mar, irmãos, com as tempestades, com os problemas, com as adversidades. Mas naquele dia, com Jesus no barco, a tempestade falou, vou pegar vocês. A ponto de eles ficarem com medo. Sabe o que está te paralisando em 2026, irmãos? Não é nem a tempestade, é o medo dela. Esses dias aí atrás, os irmãos vão lembrar, fez um pouquinho de chuva, choveu um pouquinho, fez frio. Aí, lá de casa, eu ouvi uns trovão. Alguém mais aqui ouviu trovão esses dias aí que passou? Eu amo trovão, uma delícia. É bom demais trovão. Lá para cima trovejou, caiu relâmpago. Eu falei, que massa. A cada trovão, Camila pulava em cima de mim. Amor! Com medo. Com medo. A Duda e o Noah rindo da cara dela e ela com medo. Deus vai te tirar da zona de conforto. Porque às vezes você acha que você sabe dominar, que você sabe fazer. É isso que eu te digo, é para você. Porque você gosta de estar onde? No controle. Só que o controle do barco não está na mão de Pedro, não está na mão dos discípulos, está em Jesus descansando. Deixa eu falar uma coisa, o teu desespero não desespera Deus. Ei, Senhor, e agora? Ele está lá na boa, curtindo a praia dele em Maceió. Tranquilo. Teu desespero, tua angústia, não desespera Deus e não angustia o Senhor. Tempestade provém de um termo latino chamado tempeste, ou seja, uma tormenta, agitação. Será que a tua vida não está muito agitada não, irmão? Será que o teu negócio não está muito agitado, o teu casamento está muito agitado? Com briga, com discussão, com problema. A tempestade que atingiu aqueles que imaginavam que sabiam como resolver, a habilidade não resolveu. Porque tem coisa na nossa vida, Rafa, que não é nossa habilidade, é a graça de Deus derramada sobre nós. Tem coisa na nossa vida, não é a minha inteligência, não é a minha eloquência, não são as minhas 2 faculdades, não é nada. Tem coisa na nossa vida que ou você descansa no Senhor, ou a angústia vai tomar conta do seu coração e você não vai chegar do outro lado. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, eu estou no barco, eu estou no controle, vá descansar, vá dormir em paz, porque eu estou operando os milagres que lhe é necessário na sua vida.
Jonas capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Jonas foi lançado no mar, e quem foi junto com ele? A tempestade. De vez em quando Deus vai te botar numa tempestade, irmão. Eu não creio não, mas eu tenho que aceitar. De vez em quando Deus vai nos colocar numa tempestade. Provérbios capítulo 10, versículo 25 diz: quando vem a tormenta, desaparece o ímpio, mas o justo está firme para sempre. Não, você não pegou não, só a mulher mais santa da igreja. Eu vou repetir, Provérbios 10, 25. Quando vem a tormenta, quando vem a tempestade, quando vem o problema, quando vem a adversidade, o ímpio corre, o ímpio desaparece, o ímpio murmura, o ímpio reclama, mas o justo, o fiel, aquele que é temente a Deus, este permanece firme para a glória de Deus. Você permanece firme, você permanece firme, você permanece firme, permanece firme. Só quem permanece firme está entendendo e compreendendo que essa tempestade vai acabar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quando a tempestade chega, irmãos, só aqueles que vão crescer é que ficam. Percebe que na hora do vamos ver, muitos correm e só fica você? Fica você e mais dois, você e mais três, às vezes é só você e mais um. Todo crescimento, se você não pegar essa palavra, eu vou aí em você agora. Todo crescimento, o prelúdio do crescimento é a tempestade. Está chovendo muito forte aí? Raio, trovão, problema, dificuldade? Tá, pastor. É o crescimento que está chegando. É o crescimento que vai surgir na sua história, na sua vida. Você crê nisso? Naum capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se. Diga glória a Deus. Ainda bem. Mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade. O Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade. O Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade. Ele vai mostrar para você essa semana o caminho de saída da tempestade. É um glória a Deus mais forte. A Bíblia vai nos dizer, fazendo a exegese ainda, que as ondas eram enormes, gigantes, a ponto de cobrir todo o barco. Fica com sono não, que eu já estou terminando. As ondas eram gigantes. Irmão, é só você racionalizar. Se as ondas que estão nos afligindo são grandes, o que você vai receber é de que tamanho? Obrigado pelo seu glória a Deus animado. Obrigado, seu Roberto. A oferta é sua no final do culto. Olha o devorador. E eu? Você é o devorador, irmão. Vou ter que orar. Culto de libertação na sexta-feira, antes do jiu-jitsu. E se não sair, quando começar o jiu-jitsu, pega a faixa aí. A Bíblia vai nos ensinar, presta atenção, que as ondas eram tão grandes que cobriam o barco. Irmãos, aquilo que parece que vai te matar, na verdade, está anunciando o tamanho da sua bênção. Não, só o professor pegou. Aquilo que você pensa que vai te matar e te destruir e te lançar fora do propósito, na verdade está te impulsionando para receber coisas grandes. As ondas eram tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes. Por quê? Porque quem estava no barco? Quem estava no barco? Quem estava no barco? Quem está no seu barco? Quem está no seu barco? Então as ondas não podem ser pequenas. Por quê? Porque quem está no seu barco é? Não, você não pegou. Quem está no seu barco é o quê, irmãos? Então se as ondas são grandes, é sinal que já identificaram quem está no seu barco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um barco ele é feito, ele é produzido para quê? Para navegar. Se você está representando hoje um barco que Jesus está dentro desse barco, por que é que você está ancorado na margem? 300 mil anos na igreja, 200 mil anos de crente, vivendo os mesmos ciclos, vivendo os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades, os mesmos pensamentos.
não estava no dilúvio, mas sobrou no barro que sobrou do dilúvio. Aí chega aqui às vezes na igreja, chega para Deus, para mim não, para Deus. Não, Senhor, mas olha, eu acho que tem que ser assim. Você não acha nada. Isaías capítulo 43 vai dizer: quem é você, caco entre os cacos, para contender com o Senhor teu Deus? Você não é ninguém. Então a minha pergunta, irmão Elma, para você que está bem animada: o barco, ele foi feito para quê? E por que a gente fica ancorado na margem? Então você está sofrendo às vezes, por quê? Porque você não está aonde você deveria. Fala para esse irmão abençoado do seu lado assim: você é um barquinho de Jesus. Melhor ser um barquinho do que ser uma florzinha. Não é verdade? Fala assim: você é um barquinho de Jesus. Fala aí para o professor Dani: ele é um barquinho de Jesus. Fala aí, Rudney: é um barquinho de Jesus. Fala para quem está falando: você é um barquinho de Jesus. Fala assim: então o seu propósito é ir para alto mar, atingir a profundidade. Deus quer que você aprofunde nele. Deus quer que você tenha profundidade nele. Deus quer que você busque a ele, para não ficar na margem olhando o que não deve olhar. Vem para o culto e fica viajando na maionese. Não, irmão, aprofunda. Mergulha. Porque lá na igreja do vizinho, vá para congregar lá, ué. Pastor, eu vi um negócio, não vou falar não, porque vai dar ruim. Vou até tomar água. Não, deixa para lá. A gente fica comparando as coisas, e Deus dizendo assim: vai navegar, vai para o fundo. Não, Senhor, está bom aqui, estou com medo. Vai para o fundo. Ele te gerou para você navegar em águas profundas, irmão. Aí você está vendo todo mundo navegar em águas profundas. Porque o Rudney chegou agora, o pastor botou ele na porta. Botei, porque ele está navegando em águas profundas. O Luiz chegou agora, já está. Botei. Pastor, irmão, porque é quem está indo para o fundo, quem está mergulhando, quem está querendo mergulhar, quem está querendo fazer aquilo que o Senhor ordenou para fazer, apesar das tempestades. Fala aí para o irmão que está do seu lado: mergulha. As ondas aumentavam com muita força, irmãos. Como é que está a estrutura do seu barco? Como é que está a estrutura do seu barco, irmão? As ondas aumentavam a cada passo que eles davam. Deixa eu te perguntar: como é que está o leme do seu barco? Vou te perguntar, irmão: quem é que está no leme do seu barco? As ondas estavam pegando pesado naquele barco. Como é que estão as suas velas? Ou o motor do seu barco? Parou para fazer manutenção? Parou para ajustar o que precisa ajustar? Saia dessa vida frenética, de que para tudo você tem que ter resposta, de que para tudo tem que ser do seu jeito. A pior coisa é a gente caminhar com gente que sabe fazer tudo, irmão. É hora de baixar a vela. Não, porque agora é a hora de... Não, diminui a potência do motor. Não, agora tem que botar... A pior coisa é você andar com gente que sabe fazer tudo. Botou o painel. Não, pastor, porque tem que botar um pouquinho mais para cá. Pintou a parede preta. Porque tinha que ser roxa. Vou botar rosa. Mas os meninos não pintaram direito. Não, você vê pintar? Não, então cala a boca. Você não vê pintar? Pastor, porque eu acho que a entrada da igreja tinha que ser assim. Tu está fazendo o que, irmão? Tu não está pilotando nem teu barco. A igreja tem um pastor que está no leme. Fique em paz. Esteja no leme do seu barco, com Jesus dentro dele. 4. No entanto, Jesus estava dormindo. Fé, confiança e resiliência. Não desista, porque fé, confiança e resiliência são chaves para vencer. Pastor, mas eu estou há tantos anos, talvez repetindo de ano. Talvez fazendo as mesmas. Quem aqui já repetiu, além da minha esposa? Os irmãos, não é possível. Pensei que a Aline ia levantar a mão. A Paula já repetiu de ano? Meu Deus, Paula, eu não vejo você fazendo travessuras na escola. Senhor da glória, não é possível. Só para eu entender, quem aqui já repetiu de ano? Apareceu mais uns bracinhos aí, não foi? É bom, irmão, repetir de ano? É bom? É bom você repetir de ano? Não é bom, irmãos. Agora, por que na presença de Deus você está repetindo o mesmo ciclo? Entra ano, sai ano, do mesmo jeito, amém, irmãos? Aqui, amém?
do mesmo jeito. No entanto, Jesus estava dormindo no barco, porque fé, confiança e resiliência são as chaves para vencermos. Os discípulos acordaram Jesus no desespero. O problema não foi ter acordado Jesus, Dani. Vou pregar só para Dani agora. O problema não foi ter acordado Jesus, Dani. O problema foi o desespero. Por que eu e você chegamos na presença de Deus desesperados? Se nós falamos que conhecemos, se você não está desesperado, está tudo certo. Se eu não estou desesperado, está tudo certo. Mas quantas vezes nós estamos na presença de Deus desesperados, duvidosos? Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Meu Deus, e agora? E agora? E Ele está dizendo assim: eu estou dormindo, era para você estar descansando. E a gente está tentando resolver as coisas com a força do nosso braço. Jesus repreende o medo, não a falta do medo, mas o medo em si, porque o problema não era o socorro, era a incredulidade deles. Jesus te trouxe hoje aqui, irmãos, não é por conta do nosso medo em si, mas a nossa incredulidade em meio ao caos. Sentir medo é natural, é nosso. O medo, na verdade, é uma proteção natural. O problema é quando essa proteção natural não compreende quem está dentro do barco. Jesus repreende os seus discípulos não pelo medo em si, mas pela incredulidade. Senhor, olha o que os discípulos disseram: o Senhor não se importa de morrermos? O Senhor não se incomoda se nós morrermos? É lógico que Jesus se incomoda. O problema é que a nossa incredulidade nos tira a visão e a paz daquilo que Ele está trabalhando em nosso favor. Será que Jesus está trabalhando no seu favor? Sim ou não? Quem tem a convicção de que Ele está trabalhando no seu respeito? Irmão, se você tem a convicção de verdade, por que é que você não descansa nele? Por que é que você está fazendo do seu jeito, da sua forma? Diante das crises, focamos mais na onde? Na grandeza do problema. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua dificuldade? Qual é o tamanho da sua tempestade? A gente foca mais no problema do que no poder de quem está no barco. A gente foca mais no tamanho da tempestade do que quem está no barco. E qual é a questão com Jesus e seus discípulos? E eu encerro. A questão do texto, irmãos, com os seus discípulos é a definição do alicerce de qual fé que nós estamos exercendo. A gente vem aqui toda quarta e todo domingo, e como evangélicos a gente levanta a mão, a gente diz glória a Deus, aleluia. A gente diz, quando o pastor diz assim, quem crê? Você levanta a mão e diz, eu creio. Mas na prática, Jesus está dizendo assim, vocês estão reprovados, porque no meio da tempestade vocês estão com medo de morrer. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, que não cremos que a tempestade, irmão, presta atenção. Que evangelho nós estamos vivendo? Que uma tempestade nos tira a paz, a ponto de nós, no medo, nos desesperarmos. Lembra da história de Lázaro? Lá no livro de João 11, capítulo 25, 26 até o 40. Vocês lembram da história de Lázaro? O que acontece com Lázaro? Lázaro morre. Jesus chega lá 4 dias depois de Lázaro morto. E qual é a ordem de Jesus para Lázaro depois lá no texto? Lázaro, vem para. Aí quem estava fora, depois você lê em casa, João 11, lê João 11 inteiro. Quem estava fora dizendo assim, os fofoqueiros, porque só fica de fora os fofoqueiros. Porque o cara morre 4 dias lá e o pessoal ficou esperando Jesus. Não sei você, mas quando eu vou para o enterro, acabou o enterro, eu vou embora. Os irmãos lá ficaram, porque os fofoqueiros querem, as carniças querem ficar. Para pegar quem? Jesus. Jesus chega depois de 4 dias. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um negócio interessante. Lázaro sai para fora. Quem é Lázaro? O morto. O morto ouviu. E os que estavam vivos fora disseram assim, doidou. Está dizendo para o morto ouvir? Aí vem a ordem, tirai a pedra. Quando tiram a pedra, quem é que sai? O ex-morto. O morto, você que está vivo, não está ouvindo a voz de Deus. O morto ouviu a voz de Jesus. Os vivos
Como assim Lázaro sai? Por que eu estou dizendo isso? Porque a morte tem ouvido. Você que está vivo tem ouvido e não ouve que ele está no seu barco. Por que eu estou dizendo sobre a morte que tem ouvido? Porque ele diz assim: vento, mar. Só dá uma olhadinha para quem está do seu lado, vê se é humano. Se ele ri, é bem que é humano mesmo. Se ele não ri, é um extraterrestre. Aí a NASA vai ter que vir para cá descobrir o que está acontecendo. Você parou para pensar, irmãos, que Jesus olha para o mar, para o vento, tempestade, raio, relâmpago, e diz assim: se aquietem. Eu não sei como é o formato do ouvido dessa galera, mas eu sei que essa galera tem ouvido, porque a Bíblia vai dizer: e imediatamente tudo, diga, acalma-te. Aí é muita humilhação. Jesus ele é óbvio, teologicamente isso aí vocês vão debater e está tudo certo. Jesus está dizendo assim: mar, faz um teste, amanhã você vai lá na praia, senta na areia e fica tentando ver onde é que está o ouvido do infeliz do mar. Você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque o que Deus tem que fazer, quando Ele quer, Ele cria a situação para que quem precisa ouvir, ouça a ordem que Ele tem para dar. A ordem de Deus para você nessa noite é: acalma o teu coração, porque o milagre vai ser estabelecido na sua história. Definição do alicerce: fé é o que Jesus quer. Então ele diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não, você não está vendo, mas está preparado para você, irmão. Você não está vendo, mas a sua casa está preparada. Você não está vendo, mas o ano do favor de Deus já está preparado. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo nessa noite, irmão, Deus já preparou o melhor para mim, para você, para vivermos esse ano. É só você entender que no meio da tempestade Ele está operando o milagre na minha e na sua história. Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar. Fala para o irmão que está do seu lado: deixa de ser incrédulo. Seu incrédulo. Deus vai fazer milagre na sua vida. Aí você sai daqui, não vai nada. Se o pastor soubesse metade dos problemas que eu tenho. Irmão, você quer falar de problema? Bota aqui no púlpito aqui e vamos orar. Problema todo mundo tem. Do mais pobre ao mais rico, bilionário, milionário, todo mundo tem problema. O problema é que você diz que Jesus está no seu barco e não está exercendo a sua fé. Porque a fé que move montanhas supera desafios. Mateus 17:20: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, você não precisa nem ser como um grão, é só ter a aparência ali, ó. Como um grão de mostarda, direi a este monte: passe daqui para acolá, e assim lhe será feito, porque para Ele não há nada impossível. Não há nada impossível, não há nada impossível, não há nada impossível na sua casa, no seu trabalho, nos seus sonhos. Não há nada impossível para você quando você usa a sua fé. Qual é a parada de Jesus? Não precisava ter acordado ele, irmão. Quem precisava ter dito: mar, se acalma? Os discípulos. Então a bronca de Jesus não é porque eles acordaram Jesus, é porque eles não exerceram a fé. Eu vou acabar. Você quer ir embora? Eu vou acabar. Daqui mais umas 2 horas. Marcos 11:24: portanto vos digo que tudo o que pedirdes, orando e crendo, recebereis. A sua oração, irmãos, é só para pedir sem fé? Não peça.
Mas o que você for pedir, peça com fé. Se a sua oração é aquela oração trivial, mais do mesmo, todos os dias, irmão, peça, e quando pedir, peça com fé. Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei e quando passares pelo fogo, eles não. Mas por que você está com medo de passar pelas águas? Ele está dizendo que está com você. Ele está dizendo que está comigo. Ele está dizendo que está com essa igreja. Ele está dizendo que está no seu trabalho. Ele está dizendo que está na sua casa. Ele está dizendo que está na sua família. Ele está dizendo que está nos seus projetos. Ele está dizendo que está nos seus sonhos. Nada vai te impedir de receber aquilo que você em Deus veio buscar. Nada. A fé requer ações, diga ações. Não adianta nada você vir no culto, glorificar, adorar e ir para casa duvidando daquilo que foi pregado, irmão. Sabe o que vai acontecer amanhã? Nada. Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, ela é o quê? Morta. Tu tem fé na igreja, no domingo, mas na segunda que você recebe a pancada, você fica com medo? Adiantou alguma coisa? Não. Fé exige confiança. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu, e Ele fará coisas grandes. Aí você crê na oração do pastor. Um dia o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, ore por mim. Aí eu falei assim, você está orando? Não. Eu falei, então eu não vou orar por você. Você não está orando? Você precisa orar, irmão. Você precisa crer. Eu sou de uma época que meu sogro, eu pastoreando com meu sogro, 16 anos lá com ele. Aí os irmãos, 2 horas da manhã, ligavam para ele, pastor, estou com uma dor de cabeça. Ah, irmão, essa dor de cabeça vai para o quinto dos infernos, mas não vou acordar não, 2 horas da manhã por causa de dor de cabeça não. Dobra o teu joelho lá na tua casa e vai orar para que a dor de cabeça saia. Melhor, tome um comprimido que ela passa. Os irmãos não têm fé. Mês de fevereiro, eu não sei como vai ser para os irmãos. Só temos essa semana. Mas eu profetizo, como diz a palavra, vai ser o melhor mês ainda. O melhor mês é este mês de fevereiro. Pastor, mas mês de carnaval, mês de cheio de problema. Não sei, irmão, não estou no problema do carnaval, não estou no problema dos irmãos, das irmãs. Eu estou ciente que quem está no meu barco, no meio da tempestade, Ele é fiel para dizer assim, acalma a tempestade e acalma o vento. A fé exige confiança. Aí eu encerro, que eu já passei do horário. Eu encerro com o texto que os discípulos, acompanhem comigo aí o verso de número. Abra aí, não desliga a sua Bíblia não aí. Desliga ela não. Senão eu penso que você não quer ler Bíblia. Vamos lá para Mateus. Olha o que o texto diz. Versículo de número 27, do capítulo 8. E os homens ficaram perplexos e se perguntaram, que tipo de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que tipo de homem é esse? E aí, irmãos, essa frase, essa pergunta ecoa, desde os discípulos em meio à tempestade, coisas importantes. Que me faz entender, irmãos, algumas coisas, porque é uma resposta teológica, inclusive, para as nossas vidas. Quem é este homem? Em outras traduções, que tipo de homem é esse? E aí, irmãos, eu fiz algumas anotações, se você não der uma glória a Deus, eu vou te pegar. Porque essa frase, quando termina o verso de toda a história, está dizendo assim, nós conhecemos ele e não conseguimos fazer o que ele faz. Que tipo de homem é este que consegue fazer o que ele fez? Isso é uma pergunta, irmãos, retórica, mas ao mesmo tempo responde muitos questionamentos. Quem é este que cura enfermidades? Quem é este, irmão, que não trata apenas os sintomas, mas restaura a dignidade? De onde a medicina não chega, ele chega. Que homem é esse? Que alguém recebe diagnóstico de câncer e a pessoa ora, o Senhor faz um milagre, e quando faz de novo o exame, o câncer foi embora. Que homem é esse? Que homem é esse, irmão, que restaura casamentos e famílias, que transforma água em vinho num casamento que ia dar errado,
que a alegria ia acabar, e ele chega lá na hora certa e transforma água em vinho, e a alegria é retomada no casamento. Que homem é este que restaura casamentos, que restaura a família? Que homem é esse, irmão, que levanta o caído, mas não deixa apenas corpos lá, mas ele levanta de uma forma poderosa que dá destino para quem ele está levantando? Que homem é este? Que homem é este, irmão, que levanta e que fala, e aquilo que fala acontece? Que homem é este que abre portas impensadas, né, Aline? Que homem é este, né, Rudney? Que do nada as portas são escancaradas. Hein, Rafa? Que homem é esse que ninguém dava nada por você, mas ele falou assim: eu te escolhi para ser um adorador. Que homem é esse, professor, que estava perdido no mundo, e ele olha para o Senhor e diz assim: é meu servo, é meu filho, vaso escolhido, eu vou usar poderosamente. Que homem é esse? Que homem é esse, igreja, que resgata o perdido, e não só resgata, restaura o perdido, e diz assim: ninguém dava nada, mas eu morri na cruz do Calvário, a escrita de dívida do pecado, eu colo lá, eu prego lá, e te dou uma vida nova e uma vida em abundância. Que homem é esse? Que homem é esse? Que tipo de homem é esse que tem autoridade sobre a natureza, que tem autoridade sobre os espíritos malignos, sobre os demônios? Que homem é esse que perdoa o meu pecado, o seu pecado? Que homem é esse que conhece os nossos pensamentos antes de eles serem ditos? Que homem é esse que transforma água em vinho, que multiplica pães e peixes e faz sobrar? Seu aleluia está muito devagar. A multidão está com fome. Ele olha um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimenta quase 20 mil pessoas. E ainda sobram 12 cestos para que o povo possa levar. Que homem é esse que vai multiplicar na sua vida, que vai multiplicar na sua casa, que vai multiplicar na história? Ah, como foi que isso aconteceu, Luiz? Não sei, só sei que foi a mão do Senhor sobre a minha vida. Ah, como é que vai ser, Vinícius? Vinícius, como é que foi que aconteceu? Não sei, só sei que um dia eu recebi uma palavra e ele acalmou a tempestade. Célia, como é que foi que isso aconteceu no mês de fevereiro? Não sei, eu sei que foi a mão do Senhor que operou lá dentro daquela empresa. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que a mão dele, porque é a mão deste homem que faz grandes coisas. Fica de pé, irmãos. Que homem é este que governa quando eu e você nos desesperamos? Que homem é esse que enquanto você está em desespero, ele está em silêncio trabalhando? Que homem é esse que reina quando eu e você estamos ausentes? Que homem é esse que nunca perde batalha? Que homem é esse que venceu a cruz e triunfou sobre a morte? Que homem é esse que cura enfermidade, restaura casamento, levanta o caído, fala com o que acontece? Que homem é esse, né, Aline, que abre portas quando você menos imagina? Que homem é esse que resgata o perdido? E que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse?